Queridos, vamos direto à palavra de Deus. Diga glória a Deus. Hebreus, por favor, Hebreus. Aleluia. Abre lá, crente. Em nome de Jesus. Já você sente. Em nome de Jesus. Tá? Hebreus capítulo 11. Todos já acharam? Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 6. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga glória a Deus. Queridos, volta um pouquinho em nome de Jesus, tá? Efésios agora, só volta um pouquinho, tá? Efésios capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Todos já acharam? Diga glória a Deus. Versículo 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos amados irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço nesse momento, muralha de fogo, arredor, meu Pai, dessa congregação, o anjo, meu Pai, com a espada desembainhada de doce, cortando todo o mal, neutralizando todo o mal. Queridos amados irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fé. Diga glória a Deus. Preste bem atenção. Eu vou falar um pouquinho hoje da fé. Creio que Deus vai ter misericórdia e vai me usar mais uma vez. Diga glória a Deus. Então presta atenção em nome de Jesus. A fé, muitas das vezes, ela é muito difícil. Você está entendendo? Muitas das vezes a fé é muito difícil. Mas é só você perguntar. Todo mundo tem fé. Entende? Romanos capítulo 12, versículo 3 nos fala claramente. Cada um de nós tem uma medidazinha de fé. Diga glória a Deus. Porque senão a gente saía de casa, ia ao centro e não teria fé para voltar para casa. Não é verdade? Então Deus não mente. Deus é perfeito. Eu quero que os amados irmãos prestem bem atenção. Bem atenção. 3 invernos e uma base teológica. Só isso.
e uma aplicação, mas nada de que isso. E eu sei exatamente o horário. Diga glória a Deus. Então eu quero que você preste bem atenção. O que você vai ouvir aqui agora, se você colocar em prática e não funcionar na tua vida, eu jogo a Bíblia fora e largo de pregar a palavra de Deus. Então, por favor, você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção. Primeiro ponto que você tem que aprender: quem é o meu amigo? Quem é o seu amigo? Diga: o meu amigo é Jesus. Diga: o meu amigo é o Espírito Santo. Diga: o meu amigo é o Deus de Abraão. Presta atenção nisso. Seu amigo é Jesus. Aleluia. Seu amigo é o Espírito Santo. O seu amigo é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o teu amigo. Então presta bem atenção para você entender o que vai ser falado sobre a fé. Um pastor de bom coração aqui no Brasil, ele viajou para a África e chegando lá ele ficou todo alegre. Disse: vou comprar um pedaço de terra, vou construir uma casa de Deus, vou trazer a minha esposa, vou trazer os meus filhos e vamos fazer a missão aqui. Assim ele fez. Ele voltou da África, falou com a esposa, pegou os dois bebês, um de 6 anos e o outro de 8, e foram para a África. Compraram o terreno, construíram a igreja, a casa de Deus, convidaram os irmãos, e todo mundo veio num culto abençoado de inauguração. Diga glória a Deus. Presta bem atenção, queridos amados irmãos, e aquele culto foi uma bênção muito grande. E quando terminou aquele culto, um bruxo chamou ele de lado e disse assim: pega a tua esposa, pega teus filhos e vai-te embora daqui. Presta atenção. Ele disse: eu não aceito. Não é assim que a gente fala? Eu não aceito. Está repreendido em nome de Jesus. E você conhece a Bíblia muito bem. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse pastor, ele estava o quê? Fazendo bem, ministrando e ensinando a palavra de Deus num lugar muito carente. Mas espera aí, ele disse: eu não vou, está repreendido em nome de Jesus, eu não vou voltar para trás de jeito nenhum, eu vou avançar, eu vou em frente. E o bruxo falou: ou tu volta para casa, ou eu mato um dos teus filhos. Queridos amados irmãos, e aí ele não aceita.
Não aceito, de jeito nenhum. E aí ele foi orar, foi buscar, e o bruxo fez a magia e matou o filho dele, mais novo. E aí que eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha o que a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você está entendendo? Então presta bem atenção. Que decepção! Que decepção! Ele pegou a mulher dele, fechou a congregação, pegou outro bebê e voltou para trás. E aí você fica se perguntando: que Deus é esse? O Deus que fez o céu e a terra, o Deus poderoso, o Deus que não falha, o Deus perfeito. Aleluia. E você fica sem entender. Você fica sem entender. Preste bem atenção, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção. Tem muito crente empurrando com a barriga, dizendo que tem fé, mas o diabo sabe que ele não tem fé, que ela não tem fé, mas ele fica empurrando com a barriga: eu tenho fé. Ela fica empurrando com a barriga: eu tenho fé. Aleluia. Só que a fé é um fracasso. A fé não funciona. Em muitos cultos de libertação, quem tem obra de macumbaria aí, vai passar mal agora e vai começar a jogar para fora. Eu já vi isso demais. Crente de 5 anos, crente de 8 anos, crente de 15 anos, crente de 20 anos, macumbado. E aí o crente diz o quê? Presta atenção: macumba não pega em crente. É assim ou é? Presta bem atenção. Olha aí a situação da fé. Veste a roupa bonitinha de crente, glória a Deus. Veste a roupa bonitinha de crente, glória a Deus. Louva, que é uma beleza. Prega muito bem. E você está fazendo a obra, glória a Deus. Mas a sua fé, a nossa fé, muitas das vezes, ela não é aprovada. Ela está longe de Deus. Ela não funciona. Fica tudo de cabeça para baixo. E você fica se perguntando, você fica se perguntando, você fica se perguntando, você fica se perguntando, e nada funciona na vida do crente. E uma área mais terrível é a área sentimental e a área financeira. Aí, Deus tem o melhor para mim nessa terra. Eu creio, papai. É assim ou não é? E nada flui.
nada acontece, nada vai para frente. Você não consegue romper, você não consegue ir em frente. Aí abre essa boca bonita que Deus deu e diz: eu tenho fé. Tem não, querido. Eu tenho fé. Tem não, querida. Você está um fracasso mediante a fé. E aí deixa eu falar para você, Deus, Ele não é esse conto de fada, é bonzinho, bonzinho, bonzinho. Não, meu amigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele disse: passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Como é que eu vou buscar essa fé? Olha a pregação aí. Como é que eu vou buscar essa fé? Perceba que o segundo texto vai nos falar graça, fé e dom de Deus. E Deus deixa evidente, Ele está falando sobre a salvação. Você está entendendo? Então deixa eu explicar para você. Fé não é comprar uma moto. Fé não é comprar um carro. Não, fé não é comprar uma casa, uma mansão. Fé não é ter uma empresa de sucesso. Não, fé não é isso. Fé não é ter uma conta bancária bem sucedida e de 12 milhões para frente. Isso não é fé. Olha a aplicação para você. O segundo texto vai nos falar de dom, graça e fé. Mas a Bíblia vai estar nos ensinando o quê? Diga, a salvação. Diga, a salvação. Então presta bem atenção em nome de Jesus. Eu já vi muito isso. Madrugadas e mais madrugadas e mais madrugadas, orando por uma moto, orando por um carro, orando por uma porta de emprego. Queridos amados irmãos, e aí ela conseguiu, ele conseguiu, glória a Deus, aleluia. E vem aqui na frente, conta o testemunho. Só que o diabo é espírito, entende? O diabo ele faz o diagnóstico claramente. Ele está dizendo que tem fé, mas ele está longe da salvação. Ela está dizendo que tem fé, mas está longe da salvação. E porque conseguiu aquele bem, agora ela abre a boca com força. Ele abre a boca com força e diz: eu tenho fé. Base teológica agora, para vocês entenderem essa área aqui. Presta bem atenção, queridos amados irmãos. Se lembra que no começo eu falei que o meu amigo, o seu amigo, o nosso amigo é Jesus. Glória a Deus. Entende? Nosso amigo é Jesus. É só Ele que é amigo de verdade. Diga glória a Deus. É só Ele que é amigo de verdade. Presta bem atenção. Ciclo de oração. 70 mulheres de Deus. Queridos amados irmãos, quando essas mulheres começam a louvar, o céu desce, a lágrima cai, o fogo vem com força, e você diz assim: glória a Deus e aleluia. Eu fui naquela casa de
de Deus e eu senti a presença de Deus. Que maravilha! Isso é bom demais. Nada contra, preste atenção. E agora, uma irmã desse ciclo de oração, ela foi ao médico e o médico disse: olha, essa enfermidade ela é muito grave e ela está avançando com rapidez, e ela é bem sucedida, ela corre logo nos melhores médicos, vai para fora do país, volta, e a medicina disse para ela: não tem mais jeito. Agora ela se encontra no leito de uma cama, chorando e chorando e chorando e chorando e chorando muito. E ela se lembra quando ela louvava com o ciclo de oração, quando o fogo caía, quando a presença de Deus era grande demais. Entende? E agora ela está dentro do quarto dela e ninguém vai visitar ela. As 70 mulheres do círculo de oração, foi umas 5 lá, e olha a fé. Deus é fiel, Deus sabe o que faz. Deus é fiel, Deus sabe o que faz. Porque as colegas não têm fé de resolver aquela situação. Você está entendendo? E aí ela olha para o lado e ela olha para lá. Está o esposo chorando, está os filhos chorando, e a medicina dizendo: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Nesse momento, o melhor amigo está lá, e o nome dele é Jesus, o nome dele é o Espírito Santo, o nome dele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ela disse na tábua do coração dela: doutor, ela não vai morrer, ela vai viver. E aí o médico diz: ela está doida, não tem mais jeito. E acredite, a fé daquela mulher traz ela de volta. Você está entendendo? A fé daquela mulher traz ela de volta. Você sabe qual é a fé de hoje? Quando tudo está dando certo. Quando tudo está dando certo, todo mundo tem fé. Entende? Quando tudo está dando certo, todo mundo conta testemunho. Quando tudo está dando certo, é glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Mas quando vem o dia mau, quando vem o dia da provação, queridos, e aí que está o segredo da fé. O maior profeta nascido de mulher, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tempo passa, esse profeta
o maior profeta nascido de mulher, agora ele se encontra dentro do câncer, ele se encontra preso. Agora ele chama os discípulos dele e disse: vai lá. Aonde? Vai lá aonde ele? Quem? Vai lá onde Jesus. Vai lá onde o Nazareno. Para quê, rapaz? Para saber se ele é o enviado mesmo. Presta atenção. Uma hora ele está dizendo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora ele está abatido, ele está preso e ele está com dúvida. Você está entendendo? Estou falando de qualquer lugar. Estou falando de João Batista. Conheço um homem que disse assim: ô mestre, ô Senhor, manda fogo do céu. Mas assim, manda fogo do céu para matar. E Deus ouvia a palavra dele. Deus mandava fogo do céu e matava. Aleluia! Aleluia, Deus! Entende? Eu queria tanto que vocês tivessem sentido o que eu estou sentindo aqui. E ele pede a segunda vez. O homem tem muito crédito com Deus. Aí Deus diz: Elias, eu quero ver como é que tu vai se comportar, rapaz, no dia da provação. Elias, tu tens fé de pedir fogo do céu e eu te obedeço, rapaz. Bora ver no dia da provação. Elias agora está debaixo de um pé de cipro. E a Bíblia diz que ele está pedindo a morte. Porque a fé não é fácil. A fé não é essa moleza que todo mundo pensa que é. Entende? Diga disciplina, fala. Disciplina. 1, 2, 3, vai, disciplina. 5 horas da manhã, joelho no chão, toda a família, vai levantar 6 horas, ok? Todo mundo para o trabalho, chegou meio-dia, ali, vai começar a trabalhar de 2 horas para frente, ali do meio-dia, a comida já está no jeito, antes de comer, mais 40 minutos de joelho. Chegou de tardezinha, mais 1 hora de joelho. Meia-noite para 1 hora. Mais 1 hora de joelho. Isso comendo Bíblia. Isso se dedicando na palavra de Deus. Queridos, a partir do momento que você falar com Deus para seguir essa caminhada, Satanás ele vai ficar de pé. Ele vai dizer: ele não pode conseguir. Ela não pode conseguir. Queridos, é aí que está a grande guerra no mundo espiritual. Quem busca tem intimidade. Quem busca conhece. Quem busca sabe quem é o Espírito Santo. Quem busca sabe quem é Jesus de Nazaré. Mas quem não busca, é quem não se esforça, quem não paga o preço. Perceba que ele quer estar perto de Deus, mas na verdade ele está longe de Deus. Entende? Só para você entender. E aí vira uma bagunça. A vida dela vira uma bagunça. A vida dele vira uma bagunça. E é contenda dentro de casa. É briga dentro de casa. A área sentimental não dá certo. A área sentimental de cabeça para baixo. Os filhos com problema no vício. Queridos amados irmãos, aquela mãe que quando coloca a cabeça no travesseiro fica com medo daquela notícia
notícia ruim em chegar e ela é crente e ela pede para Deus, ela invoca o nome de Deus, ela vai para a campanha, ela vai para o monte e a fé dela não funciona. Por quê? Por quê? Porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele não é conto de fadas. Ele não é bonzinho assim, é bonzinho. Sabe aquele espírito teimoso? Rapaz, graças a Deus que não tem. Aquele espírito teimoso, você sai de perto de mim. Aquele espírito teimoso, sabe? Aí Deus me mostrou, assim, é a confirmação, meu irmão. Deus me mostrou. Você conhece esses crentes? Vocês conhecem esses crentes ou não conhecem? Meu irmão, só na meninice dele, você já sabe que está longe do Espírito de Deus. Só da meninice dela, só da meninice dele, você percebe que não tem Bíblia, você percebe que não tem o Espírito Santo, você percebe que não tem o Deus de Abraão. E essa peste ruim ainda vem de lá e coloca a mão dela, a mão dele sobre a tua cabeça. E em vez de tu receber bênção, tu recebe maldição. Aí a fé vai embora e não vence. Entende? Não vai para frente. A coisa não funciona. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 12 anos, 20 anos, 30 anos. E não tem mudança nenhuma na vida desse crente. Entende? São muitos anos e não tem mudança nenhuma. Não funciona nada. Mas sempre ela está dizendo que tem fé. Só que é uma fé que não funciona. É uma fé que não rompe. Olha o inverno teológico agora para vocês entenderem. Para vocês, no linguajar da roça, porque eu sou da roça. Olha só para vocês entenderem. Olha o texto que eu li. A fé é suficiente para te colocar na glória. A fé é suficiente para te colocar na eternidade com Deus que fez o céu e a terra. Mas tu está batalhando essa fé para bênção material, para influência. E o principal, você está esquecendo que é a salvação. Entende? Você tem que ter muita paciência, muita sabedoria. Presta bem atenção. A vizinha do teu lado, da tua casa, está vencendo financeiramente. O vizinho está vencendo financeiramente. E quando tu colocar o joelho no chão para orar, Deus vai estar vendo. Se tu está orando por esse vizinho que está crescendo financeiramente, Deus está vendo. Se não tem inveja, se não tem olho gordo, se não tem palavra de maldição. É por isso que muito crente
crente não consegue ir em canto nenhum, porque ele não consegue ver o outro vencer, ele não consegue ver o outro romper. Queridos, diga glória a Deus. Quando eu estiver finalizando, eu vou te dar uma receita. E se tu colocar em prática, vai dar certo. Diga glória a Deus. Mas se você não colocar em prática, você vai continuar desse jeito. E vai morrer desse jeito. E a salvação, não julgue para não ser julgado. Deus sabe. Mas se você quer vencer, se você quer ir em frente, queridos, não é vir aqui com palavrinhas bonitas, não é vir aqui com louvorzinho abençoado para a glória de Deus, não é dar uma oferta de 50 mil, não é dar um dízimo de 200 mil, não é ter conta bancária, não é ter influência, nada disso. O segredo é um só: ou eu tenho fé, ou eu não tenho. Entende? Eu estava numa missão interior, tudo para a glória de Deus. Eu não vou dizer o que nós passamos naquele interior. Pastora Jéssica, pastor Cléber sempre nos visitava naquele interior. Glória a Deus. Você está entendendo? E a missão ali terminou. E a gente veio para Tucuruí. E quando eu cheguei em Tucuruí, eu me lembrei de alguém. Eu digo, eu vou visitar. E eu nem sabia. Estava tendo uma festa muito grande. Escuta isso. Estava tendo uma festa muito grande lá na igreja. Todas as igrejas, todas estavam na sede. Todas elas estavam todas na sede. Então, muito lotado, muito lotado. E aí eu cheguei lá e sentei no cantinho lá da igreja. E fiquei lá dando glória a Deus, e dando aleluia, e apresento os corais, e ali o grupo de gente, só bênção, só bênção, só bênção. E lá no altar o pastor presidente, com toda a sua comitiva, ok, glória a Deus. E ali no altar, um dos pastores ali me conhece, e começaram a cobrar o pastor presidente. O Emerson chegou aí, eu escutava a revelação lá de baixo. E o homem travava, e aí foi outro no ouvido dele, e o homem travava, e foi outro, foi outro, foi outro, e aí ele não resistiu. É honra para quem tem honra. Eu me senti feliz. Obrigado pelo pedaço de pão. É ter honra para quem não tem honra. Ok, queridos, aí me chamou para o altar. Ele foi quase forçado a me dar uma oportunidade. Eu não faço nem questão de oportunidade. Eu gosto de dar glória a Deus e aleluia. Diga glória a Deus. E diga aleluia. É assim que eu gosto, de dar glória a Deus e dar aleluia. O fogo está caindo e eu glória a Deus e aleluia. Meu irmão, a cantora de fogo está louvando e o fogo está caindo e eu digo glória a Deus e aleluia. E aí eu fui convidado para dar uma palavra. E Deus me usou lá pela misericórdia. E eu dei uma palavra ali de 3 minutos, talvez 4, não sei. Eu dei a palavra e passei. Ele estava dirigindo, passei o microfone para ele. Escuta isso.
Aí ele veio no microfone e disse assim: diz, a igreja lotada, multidão, multidão, diz aí para todo mundo que no começo da tua fé eu expulsei um demônio na tua vida, e ele tentava falar o nome do demônio, e Deus não deixava, porque nunca existiu o demônio, entende? Eu olhei para aquele irmão, diga glória a Deus. Meu irmão, nessa hora você tem que ter estrutura espiritual, você tem que ter equilíbrio, e você tem que ter muita fé. Aleluia. Porque senão você joga tudo a perder, entende? E aí eu olhei para ele com aquele olhar de unção, sabe? E aí ele abaixou a cabeça e não insistiu. Presta atenção que eu vou te falar. Vai ter momento que vai chegar calúnias na sua vida, vai chegar perseguições na tua vida, na sua vida, que você tem que ter estrutura espiritual, você tem que ter muita fé para suportar educadamente. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Você tem que ter essa estrutura espiritual, porque senão você vai ser mal educado, você vai provar que você não tem domínio próprio, entende? E é aqui que está o grande segredo da fé. Vai vir muita luta, vai vir muitas perseguições, vai vir muita guerra, vai vir muita batalha, vai vir muita peleja, mas o diabo já está sabendo que você vai vencer, porque tua fé funciona, porque tua fé rompe, porque tua fé vai em frente, porque tua fé é diferente. Entende? A fé é diferente, queridos amados irmãos. É uma fé que funciona. Entende? Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Queridos amados irmãos, dá dó, dá pena. Você está entendendo? Porque a área espiritual, ela não é brincadeira. Entende? Quando um homem de Deus recebe um óleo sobre a cabeça, quando uma mulher de Deus recebe um óleo sobre a cabeça, para fazer a obra de Deus, para ganhar alma para Jesus, queridos, vocês não têm ideia o que eles estão enfrentando. É uma área espiritual constante, entende? Todo dia tem guerras, tem batalhas, tem lutas, tem pelejas, e você tem que estar na rocha, entende? Tem que estar na rocha, tem que estar na palavra de Deus. Olha aí, ó, lá vem a chuva, lá vem a tempestade muito forte, ela não consegue te derrubar, porque você está na rocha. Aleluia. Muita gente fala
cheio de Deus, eu estou cheio de papo furado quando vem a primeira tempestade. Lá está o infeliz na cerveja de novo. Lá vem os irmãos da igreja, se esconde, se esconde, se esconde. Lá vem da igreja. Presta bem atenção em nome de Jesus. Essa caminhada para o céu, ela não é brincadeira. Entende? E essa fé, ela tem que funcionar. Entende? Essa fé tem que funcionar. Aleluia. Escuta só essa aqui. Conheci o homem de Deus usado na revelação. Muito usado na revelação. Daniel 2, 22. Que Deus revela o profundo oculto e o escondido. Entende? Homem de Deus, muito usado na revelação. Esse negócio de bruxaria, macumbaria, quando ele orava, eu estava lá, eu via com os próprios olhos. Você vê o tanto de gente que passava mal, começava a vomitar. E ele diz: sai para fora dele. E saía. Entende? Homem usado na libertação também, tremendamente. Eu fiquei olhando tudo aquilo, fiquei prestando atenção. Queridos, amados irmãos, com toda essa estrutura espiritual, com todo esse conhecimento espiritual, é aqui que eu quero que você entenda quem é e quem não é. Entende? É a Bíblia que diz: ovelha e bode, não é verdade? Trigo e joio, não é assim? Céu e inferno, Golias e Davi. Perceba que sempre tem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. E o mestre, o poderoso, o Criador, ele está dizendo: escolhe um caminho aí, ó. Aleluia. E ele ainda dá uma força: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas perceba que é a pessoa que é para dar um passo para Jesus. Jesus nunca vai dar um passo para a pessoa, porque ele é rei, ele é poderoso. Mas ele diz: vinde a mim. A partir do momento que você dá um passo para ele, ele dá outro. Você dá um segundo, ele dá outro. E quando você pensa que não, você está no braço. Entende? E aí, eu não sei o que aconteceu. Esse homem construiu uma casa de Deus muito grande, se pastor, muito usado na revelação, libertação. E muita gente, aquela coisa, construindo, meus irmãos. E aí teve um certo culto que terminou. Escuta isso. Concluiu o culto. E aí ele disse: a mulher dele nem esperou ele. Escuta isso. A mulher dele nem esperou ele. Ela estava apressada a fazer alguma coisa. E aí ele fechou tudo certinho e tal, e foi embora para casa. E ele tinha 13 bebês, já grandinhos. 2 estavam na igreja, veio junto com ele, mas um estava na casa. E aí quando ele chegou, ele fez uma pergunta para o bebê: a sua mãe, ela já chegou? E o bebê disse: não, ela ainda não chegou. 10h30, 11h, meia-noite, 1h da madrugada.
cadê a mulher do homem de Deus? Entende? E aí, Satanás, sorrindo, muito alegre, trouxe uma notícia para ele. Revelador, usado na libertação, usado nas obras de feitiçaria, todo poderoso, eu trouxe para tu uma palavrazinha. E ele, o que foi que aconteceu? A mulher dele fugiu com outro homem. Que é isso? Entende? A igreja, quando soube disso, escandalizou. Ficou só as cadeiras. Quando me falaram, eu digo, eu vou orar, eu vou buscar Deus, porque a Bíblia diz que o diabo é acusador. Isso é mentira. Eu tenho certeza que isso é mentira. Então eu vou orar, porque o diabo é acusador. Aleluia. Não. Eu tive a oportunidade de conversar frente a frente com esse pastor, e ele me explicou detalhe por detalhe. Ela disse, querido, agora eu acredito. Presta atenção. Presta atenção em nome de Jesus. Estou finalizando. Presta atenção. Cadê a fé? Hein? Cadê a vigilância? Entende? Cadê a intimidade com Deus? Se lembra que eu falei do profeta, que uma hora ele está dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e outra hora ele tem dúvida, quem é esse camarada? Quem é Jesus? Se lembra disso? Aleluia! Se lembra que no mundo da fé tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Tem hora que você está chorando, 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 chorando. Tem hora que você está alegre, contando o testemunho da vitória. Então, quando você vê o camarada muito afobado, querendo aparecer, entende? Cuidado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer para você, muito cuidado. Eu tenho 3 minutos para finalizar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim. Vou finalizar com poucas palavras para você entender. Toda essa mensagem, que é fé. Como é que funciona a fé? O que é que eu faço? Entende? Como é que eu vou agir mediante a fé? E aí tem um bocado de explicações e por aí vai. Eu vou resumir ela para você, e você não vai esquecer disso nunca mais. Diga glória a Deus. Fé, escuta isso. Fé, escuta isso por favor. Fé é obedecer a palavra de Deus. Entende? É só isso. Obedecer a palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Está dando tudo errado? Eu acredito na palavra de Deus.
está dando tudo certo. Eu acredito na palavra de Deus. Esse é o segredo. Acreditar na palavra de Deus. E o que é que Satanás faz? Olha o inferno e a aplicação ao mesmo tempo. Presta bem atenção. O que é que ele faz? Justamente o contrário. E agora aplicando a base teológica para você entender e ficar por dentro. Você se interessa pelo monte, se interessa pela vigília, se interessa pela cantora de fogo que veio de outra cidade, nada contra, pelo pregador de fogo que veio da capital, você se interessa para receber a revelação, você se interessa para rodopiar, você se interessa para falar línguas, você se interessa para ser cheio de Deus, você se interessa para tudo isso, mas o principal você não tem, que é a palavra de Deus. Aí a fé nunca vai funcionar. Por quê? Porque o diabo te conhece, querido. Ele sabe do teu conhecimento. E aí você ora tanto pela essa moto e não consegue chegar. Você ora tanto pela essa conta bancária que não chega. Você ora tanto por esse carro que não chega. Você ora tanto pela essa porta de emprego que não chega. Você está entendendo? Mas quando você vai na vigília, no monte, para se mostrar na frente dos outros, você diz: eu tenho fé, falo línguas, rodopia, mas a vida é fracassada mediante a fé. A partir do momento que você, eu quero a palavra, eu vou ficar por dentro da palavra, você vai ver a coisa mudar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Só para você entender, queridos, amados irmãos, fique de pé em nome de Jesus. Já deu orar? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Escuta isso, eu estou encerrando. Olha aqui, ó. Quando vim, escuta isso, me concluir. Quando vim, assim uma coisa muito forte, e você vai dizer assim, ó: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. É Jesus, eu não aceito. Ou o Espírito Santo, eu não aceito. Eu estou encerrando, só para você entender. Se você não tiver vida com Deus, se você não tiver vida no altar, esquece essas palavras. Eu não aceito, eu não aceito, eu não... Esquece isso. Isso não vai convencer o coração de Deus. Com Deus é assim, ou sim, sim, ou não, não. Ou você é, ou você não é. Com Deus é assim, ou funciona, ou não funciona. Verdade, Jesus. Entende? Por que aqui está funcionando? Porque tem verdade. Diga glória a Deus. Entende? Eu já vi ministrar a palavra de Deus nesse lugar aqui. Puxa, está funcionando alguma coisa aqui. Com certeza os líderes têm vida no altar. Com certeza eles estão tratando um negócio sério. Mas tem pessoas aí em Tucuruí, em outras cidades, que não conseguem sair
do lugar. Aí fica complicado. Não se esqueça disso. Resumindo tudo, fé é obedecer a palavra de Deus. Entende? Feche seus olhos para mim fazer uma oração. Oração é deixar no escuro, tá? De cada escuro. Essa oração você vai memorizar ela. Quando você sair de casa, faça essa oração, bem pequenininha. Meu Deus, meu Pai, nesse momento eu estou saindo de casa para ir no centro, Papai do céu. Guarda minha filha, guarda meu filho, guarda meu esposo, guarda minha esposa, guarda minha família. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, palavra de maldição, toda desgraça, perde a força agora, em nome de Jesus. Ei, não esquece essa oração. Se algum feitiço pegar em ti, toda vez que tu sair de casa, faça essa oração. Mas quando você vai sair de casa 3 vezes, faça essa oração. Vai sair de casa, faça 4 vezes. Foi um herói da fé que falou que essas orações pequenininhas têm um efeito muito grande. Diga glória a Deus. Igreja, bata a palma para Jesus. Igreja, para Jesus. Igreja, para Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Para Jesus. Oh glória, aleluia. Meus irmãos, quando eu falo que o segredo para a nossa vida é a palavra de Deus, é por isso que todas as vezes eu tenho pregado a palavra de Deus ao coração da igreja. E isso, a palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então não existe outro meio, outro segredo, é a palavra de Deus. É isso que nos alimenta, nos fortalece. O próprio Jesus, ele diz no livro de João, capítulo 6, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ele está querendo dizer que é um pão terreno, mas ele é o pão da vida. Ele é um alimento diferente, então ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra de Deus. Então é isso que vai nos manter de pé, que vai nos deixar fortalecido, é a palavra de Deus. Muitas vezes, nos dias de hoje, vamos para uma vigília. Aí a vigília começa, igual o pastor falou, nada contra. Louvor do início ao final. Não se vê mais palavra, não se vê mais oração. Porque a palavra é o alimento, a oração é o alimento. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores, amém. Mas o povo, praticamente uma vez, pastor, eu vou contar algo rápido. Eu fui pregar numa vigília. Eu cheguei, a vigília era da meia-noite até 5 da manhã. Eu saí daqui, a gente fez até uma cruzada evangelística aqui na frente, foi nesse dia. Preguei aqui, saímos daqui tudo e já engatei na vigília. Cheguei lá 3 da manhã, deixei a pastora em casa, cheguei 3 da madrugada lá. Nem banhei nada, já fui direto. Cheguei lá, estava um louvor tremendo, abençoado. Irmãos, na hora que terminou o louvor, que falaram o pregador vai entrar, na hora que eu assumi para pregar a palavra, todo mundo foi embora. Ficou só eu e eu creio que mais umas 6 pessoas, estava lotado. Na hora que eu preguei, irmão, o povo começou a dormir. Então é isso que tem que nos manter vivo, é a palavra de Deus. Eu prestei atenção no rosto de cada um e todos estavam com aspecto de atenção na palavra de Deus. É isso que nos deixa alegre, que o povo venha ficar atento à palavra de Deus. Aleluia. Então é isso que nos fortalece. É isso quando você sair da porta ali para fora, se vir um lobo, um devorador,
com outro tipo de comida, você não vai comer, porque você já sabe o que é a palavra de Deus. Amém, igreja? Então fique de pé. Quem pode ficar de pé, fique de pé. Quem não pode, permaneça sentado. Amém? Desde já eu louvo a Deus pela vida desse casal abençoado, tá? Que Deus abençoe a vida do Yuri, né? Deus abençoe grandemente, que Deus recompense em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar pelo término.